uma vez, principalmente àqueles que nós não cumprimentamos ao princípio. Ora, irmãos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve uma coisa muito interessante na primeira carta. Para que o homem seja indesculpável no dia na presença de Deus, Deus criou todas as maravilhas, todas as coisas para que não faltassem nada ao homem, e o homem, muitas das vezes, agora continua a rejeitar o amor de Deus. Ele está manifesto na criação e em todas as coisas, e depois deu o seu Filho amado para a nossa salvação. Deus fez tudo por cada um de nós. Não sei porquê. O homem diz, eu sei porquê. Vamos ver isso na palavra de Deus, um bocadinho só, muito rápido, que é o pregador e nos irá entregar a mensagem do Evangelho. Queridos irmãos, é este hino que nós vamos cantar no número 7 do cantor cristão, que fala precisamente na maravilha, mas de todas as maravilhas que Deus criou, a maior foi a salvação para o homem. Então nós vamos então cantar o hino número 7. Oh,
todos, Senhor, com a nossa maneira de ser, mas sabes o nosso coração, sabes aqueles que te renderam já o seu coração a ti, aqueles que ainda andam em dúvidas ou com problemas ou com dificuldades. Ó Senhor, tu conheces todas as coisas e por isso tu nos ajudes, Senhor, com a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor, a socorrer-nos segundo todas as nossas dificuldades com ti, Senhor. Abençoa-nos a todos, Senhor, que nós saibamos ser filhinhos obedientes, Senhor, e que possamos realmente, Senhor, mostrar ao mundo que há meios de fugirmos a toda essa insegurança, a todos estes medos que os homens têm, e que esse caminho tu já o traçares e nos dizes na tua palavra que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele próprio disse que era o caminho, a verdade e a vida. Abençoa-nos a cada um de nós no culto desta manhã e que realmente tu fiques alegre, Senhor, porque os nossos corações estão em ti e que nós queremos dar-nos um bom testemunho de ti, Senhor, e que queremos louvar, exaltar e glorificar como tu és digno. Abençoa-nos, pois, a cada um de nós. Nós te agradecemos de ti, em nome do nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Eu só quero dizer que o quadro parece que aqui o segundo disse lá é uma confusão. Uma das costelas, embora está a tentar tomar uma vez e tal, não dá para compreender, mas nós iremos lá depois de terminar os trabalhos espirituais e vamos lá tentar ver melhor e ajudar melhor o nosso irmão que está com a sua dificuldade. Também a dona Ana esteve a falar comigo de manhã e ela também está com dificuldade, parece que o antibiótico não correu bem e os médicos apareceu outra infecção, outro problema qualquer. Sabem, a idade de vez traz-nos outras coisas e nós estamos na idade do Senhor Deus, muitos de nós, em que diz que a duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns ultrapassam o dinossauro, e se alguns ultrapassam até os 80, é cansaço e fadiga. De maneira que todas estas coisas não podemos se admirar e também não se podemos admirar do mundo estar desta maneira que está, que todos cheios de situações, cheios com problemas, mas Deus diz na sua palavra que o homem, afastando-se de Deus, tem sido o caos, tem sido a desgraça, não é? Do homem. E Deus continua de braços abertos para todos aqueles que querem, para todos aqueles que se arrependem, e eles estão com dificuldade de compreender que o diabo está a ser entendimento. Acerca disso, nós vamos pedir à irmã Zélia para vir em Efésios, no capítulo 6, versos 10, verso 10. Eu vou ler só e os irmãos vão seguindo a leitura. Pode estar em outra tradução, às vezes nós temos dificuldades com isso. Talvez eu vou ler assim, talvez para lá, porque não sei se será a minha, mas assim é mais para não haver confusão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para, desculpem, mas é a partir, eu disse, é a partir do primeiro versículo. Já estamos na armadura de Deus. Então é do versículo? É o princípio do capítulo 6, verso 10. Diz eu, foi 6. Você disse-me 6:10. Só não tem 10, desculpa. E vai para 10. Sim, pode ser. Está bem, está bem. Vestimos toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, a luta do homem aqui na terra, a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, não é contra o homem, o sangue e a carne, mas é contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, pois Paulo aconselha que os irmãos leiam como têm atenção em vossa casa. Todos nós possamos usar a armadura de Deus para resistirmos contra todas as ciladas do diabo nos mais companheiros. Muitos irmãos e nós todos temos de se afastar muitas das vezes das nossas orações, dos nossos gritos, dos nossos... Mas isto não é um trabalho, muitas das vezes é o homem que vive sem Deus e faz a vontade como logo no princípio com o diabo. Quantos estamos aqui neste mundo
outros lados, porque realmente o homem está afastado de Deus. Falam de Deus, mas não compreendem as coisas de Deus, porque está tudo escrito na sua palavra e nós podemos estar vivos com Ele. Depois vamos cantar um bocadinho e vamos, que também nos falem o nosso irmão José, se faz favor, que é o tesoureiro da igreja, vai tirar a oferta que os crentes costumam dar ao domingo, aos vídeos, ao bebê. Portanto, e então nós vamos cantar o hino 546, Dá-me tua visão. Nós precisamos, não só para nós, para vivermos com Deus, da visão de Deus, e a sua palavra Ele tem escrito, como também aqueles que não têm Cristo, nós precisamos de ter visão para lhe falar do grande amor de Deus. O homem sem Deus está completamente perdido, e nós temos que procurar ajudá-los a encontrar o caminho de Deus. Sei que é difícil, porque o diabo vai cegando o entendimento, mas nós temos que ir falando do amor do Senhor. O Espírito Santo faz o resto. Mas o que é certo é que os homens precisam, e o irmão Paulo, o irmão da escola dominical, o Mário Alcácer, falou muito bem, que é difícil atingir o amor de Deus pela internet. João não conseguiu transmitir, nem o Espírito Santo nos conseguiu transmitir o amor de Deus. Mas nós alcançamos pelo Espírito Santo, realmente, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira tão grande, o amor de Deus. Não não se pode explicar o amor de Deus aos homens, às pessoas de Deus. Tem que ser pela fé, e essa fé foi nos dada pelo Senhor, como diz Paulo, aos que são inocentes. Então vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas e depois realmente que a Igreja possa viver bem estas ofertas, sem tanto toda a obra do Senhor, que tanto precisam, uns carenciados, outros para a obra, a luz, tudo o que se faz, não é? Então precisamos realmente administrar bem a coleta, sem ser o Senhor realmente orientar-nos a todos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, Pai, que estás a dar a cada um de nós. Podemos vir a tua casa de oração, podemos louvar, adorar, bem dizer o teu nome, acima de tudo, todas as coisas, Pai, como tu mereces. Nós não somos merecedores do teu amor, mas obrigado pela tua grande compaixão por nós, Pai. Ó Pai,
queremos te agradecer por estas ofertas e estes dízimos. Pedimos, Pai, sempre que nos possas ajudar a orientar bem estas verbas. Elas possam ser bem aplicadas na beneficência para a obra do trabalho aqui de Leiria, Pai. Também lembramos dos missionários lá fora que necessitam também das nossas orações, também da nossa ajuda económica, aqueles que não têm a possibilidade económica de poder viver dentro das possibilidades que são necessárias, Pai. Ó Pai, que estas verbas possam ir de encontro às necessidades deles. Pedimos, Pai, também que a tua mão poderosa esteja em cima deles e as suas famílias, que os possas proteger, Pai, de todo o mal, de todo o perigo que eles possam estar sujeitos. Pedimos também que eles possam ter liberdade, Pai, de poder entregar a tua palavra a quem ainda não te conhece, que eles possam conseguir almas para ti, Pai. E também que nós também, que nos possas também ajudar a abençoar, Pai, para que também a nossa igreja possa crescer em espírito, em verdade e em amor. No teu grande amor, Pai, que a tua compaixão esteja para connosco. Também pedimos, Pai, nesta hora, pelo pastor Emílio, pedimos, Pai, que possas ajudar também a nossa irmã Amanda, Pai, que está lá no hospital, que sejas com ela e que também os possas abençoar, que os possas aliviar das suas dores, se for da tua santa e divina vontade. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por isto pedimos, tudo te agradecemos em que perdão dos nossos pecados. Amém. Nosso irmão, faz favor. Só aqui um intervalo logístico. É o força. Bom dia, irmãos. Desculpem. Às vezes é necessário. Eu não combinei com o irmão João, mas o Espírito combinou. Bem, dá-nos visão, senhores. Nós vamos falando sempre um bocadinho de forma indireta de missões. Vamos fazendo, ainda que os temas mensais não sejam missões, este mês vamos falar de missões, esta semana vamos falar de missões, mas falar em missões faz parte da nossa vida, faz parte da vida da igreja, não é? E de facto, abre o Senhor os nossos olhos para levarmos a palavra àqueles que precisam, para conseguirmos olhar e ver. Porque às vezes olhamos, mas não vimos nada. Dou um bom dia àqueles que ainda não tive a oportunidade de ver. Bem-vindos também aos que estão connosco. Penso que já não é pela primeira vez, mas bem-vindos de volta. Que seja um tempo abençoado. Alguma vez contaste a tua história? Uma pergunta que faço a cada um de vós. Alguma vez contaste a tua história? Eu estava há bocadinho no carro, quando chegava com ele, e virei para ele, com o meu filho, e filho, já contaste a tua história a alguém? Olhar para mim. E a história? Qual história? Todos nós temos uma história. Não é? Desde que nascemos até ao presente, todos nós temos uma história. Temos algo a contar. Eu não sei quantos gostam de ler biografias. Já me ofereceram, desculpem, já me ofereceram um livro. Mamãe, conta-me a tua história. Irmão, conta-me a tua história. Mamãe. Mamãe, conta-me a tua história. Eu tenho lá para preencher. É você que vai fazer essa história. É interessante quando nós conhecemos a história dos outros. Eu não sou, confesso, não sou um adepto de ler biografias. Eu sou do tempo em que sentávamos, por esta altura era a fogueira, não é? Talvez no Brasil não se tenha a tradição de sentar à fogueira, há mais calor, não é? A maior parte do tempo, talvez. Mas sentávamos e conversávamos. E os mais velhos contavam-nos as suas histórias, as suas aventuras.
das suas desventuras, diziam que um dia fui para ali e aconteceu isto, vê lá tu bem, e aquilo a história desanulava, e aquilo não tinha fim. Chatice às vezes. Mas contavam-nos aquele momento da sua vida, aquele momento marcante da sua vida, as suas escolhas, umas vezes boas, outras vezes más, os seus sucessos, os seus insucessos, os seus arrependimentos, quando os havia. Então, nós aprendíamos a viver com as experiências dos outros. E isto é tudo muito bom. Todas essas pessoas estão connosco. Mas quando elas já partiram, resta-nos o que ficou escrito. Não é? E alguns escrevem as biografias. Então há biografias de facto que são muito boas e que nós aprendemos. Não é por não ser adepto que não leio. De vez em quando caio a ler alguma biografia, mas são boas. E nós aprendemos muito com a experiência uns dos outros. Mas é preciso que estejamos abertos a essas experiências, que estejamos abertos a conhecer também os outros. Isto é relacionamento. E quando falamos em relacionamento, é ser cristão, é estarmos com outros. Então, a pergunta mantém-se: alguma vez contaste a tua história? Porque alguns já partiram. Lucas escreveu-nos a história. Ele escreveu a Teófilo. Temos sido recordados disto, não é? O livro de Atos, ele escreveu a Teófilo para que ele conhecesse a história, para que ele conhecesse os factos por uma ordem certa, pela sequência certa. Então convidamos os irmãos a abrir e a acompanhar a leitura em Atos 21. A nossa atenção vai ser em Atos 22, mas vamos ler desde Atos 21, vamos ler 37, a partir do versículo 37 de Atos 21, e vamos até Atos 22, versículo 21. Então, Atos 21, versículo 37. Paulo estava preso em Jerusalém e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? O tribuno responde: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que te permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes a língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és tu, Senhor? E disse-me:
Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha, hás de ser sua testemunha para com todos os homens de que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos íntimos de vós. Até aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito seja a tua palavra. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos a viver a tua palavra. Que com ela nós saiamos mais sábios e mais obedientes da tua vontade, Senhor. Abençoa todos os que estão aqui presentes. Abençoa também os que não podem estar, Senhor. Abra a nossa mente e corações para a tua honra e glória. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. O relato de Lucas que acabamos de ler é uma das primeiras defesas de Paulo. Ele vai ser... Ele já tem vindo a ser preso várias vezes, mas ele vai oferecer defesa algumas vezes. E esta é uma das suas primeiras defesas. E ele conta a sua história. Ele descreve a sua história. Nós vimos aqui uma repetição daquilo que temos vindo a meditar em Atos. Ao longo de Atos, quando lemos a história de Paulo, nós vemos estes acontecimentos que ele reflete. Ele dá testemunho da sua vida. E é essa a sua defesa. Ele não tenta embelezar os acontecimentos, mas tenta sim fazer uma defesa, contando a sua história. E este é o primeiro ensino que este texto nos dá. Aproveitar as oportunidades para testemunhar. Ele estava num momento de prisão. Ele estava sujeito a um castigo. E é curiosa a forma como ele se dirige ao tribuno, à autoridade daquele tribunal. Ele dirige-se de forma polida, de forma educada, ao ponto de... Tu sabes o grego. Ele dirige-se na língua conhecida por aquela autoridade. Então não era qualquer um. Ele era alguém que era instruído. Claro que para aproveitar oportunidades nós não precisamos de ter um diploma, não precisamos de ter um certificado e chegar a apresentar esse certificado. Mas certamente quando estamos perante determinadas pessoas de formações diferentes, nós também apresentamos uma postura diferente, adequada àquele momento.
Paulo sabia estar. E só vou apresentar essa postura. Independentemente da nossa formação, nós sabemos apresentar essa postura. Então, este é o primeiro ensino que ele nos dá, que este texto nos dá, já à partida. Eu não tenho de ter medo de testemunhar. Eu não tenho de ter medo de dizer quem sou. E quem sou eu? Como é que é a tua história? Como é que é a minha história? Há momentos do passado em que eu me envergonho? Claro que sim. Eu fiz asneiras. Eu tenho que ter vergonha delas. Agora, não devo admitir que cometi esses erros? Sim. Porque eu arrependi-me. É bom que eu me tenha arrependido. Mas fazem parte da minha construção, fazem parte do meu ser, da pessoa que chegou a um certo período. A um período marcante. Conhecer Jesus. O conhecimento de Jesus. Ora, então, o primeiro ensino que o texto nos dá: não ter medo de testemunhar. Aproveitar os momentos. Muitas vezes, nós deixamos escapar os momentos. Por vezes, precisamos criar esses momentos. Será que Paulo criou aquele momento? É uma pergunta que fica no ar. Mas ele tinha sido avisado para não ir a Jerusalém. Ainda assim, sabemos que Paulo ele seguia a direção do Espírito Santo e foi a Jerusalém. Certamente este momento poderá ter sido criado por Paulo, mas também poderá ter sido criado por Deus. Foi necessário que houvesse este testemunho ali em Jerusalém. E aconteceu este testemunho. E este testemunho, a sua história. Qual é a melhor história que nós temos para oferecer em nossa defesa? Se não a nossa história. Eu não tenho de oferecer a história da Zélia, da Julieta, do João. Eu não posso oferecer a história dos meus irmãos. Eu só posso oferecer a minha história. A história aplicada. Porque foi essa que é aquela que eu conheço da pele. Tu só podes oferecer a tua história. Então, qual é a melhor história que nós temos para oferecer, senão a nossa? Seja em defesa, seja como um partilho simples de Evangelho. Porque a história, eu não sei se de todos os que aqui estão, eu não conheço a nossa história. Mas a história daqueles que já têm Cristo no coração é a história do Evangelho. Então, quando falamos da nossa história, falamos do Evangelho. Falamos daquilo que Ele fez na nossa vida. Daquilo que Ele faz na minha vida hoje. E falar de Evangelho é falar de Jesus Cristo. Ele é a essência do Evangelho. Da Boa Nova. Ele tem de ser a essência da minha história, da tua história. Então, qual é a melhor história a oferecer, se não a experiência, a nossa experiência com Jesus? Falar daquilo que Jesus faz e fez na nossa vida é falar de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até Vieira de Leiria, até aos confins do mundo. Palavras de Jesus em Atos 1:8. Até aos confins do mundo. O Evangelho chegou aqui. O Evangelho atravessou o Atlântico, chegou às Américas, chegou aos nossos irmãos que estão connosco, aos nossos irmãos que vêm do Brasil. Ele atravessou fronteiras. Ele foi aos confins do mundo, foi aos limites do mundo conhecido. Ser-me-eis testemunhas. Então, quando tu
tu contas a tua história, quando eu conto a minha história, eu estou a ser testemunha de Cristo. Eu estou a obedecer a Cristo. Eu estou a dizer quem eu era. O que é que Paulo faz? Ele apresenta a sua pessoa. Quem eu era. O que eu fazia. Vocês sabiam o que eu fazia. Vocês sabiam quem eu era. Paulo, perante toda aquela multidão de judeus, que quando eu olhava para este texto, o versículo anterior termina com mata-o. Jerusalém é uma terra cobiçada. Todo mundo quer Jerusalém. E é uma terra de morte. Jesus um dia entrou em Jerusalém. Jerusalém aclamava Jesus o Rei. E umas semanas mais tarde matam-no. Paulo era visto ali dentro como o príncipe da lei, alguém que fazia, que impunha a lei, tinha a rigidez da lei, fazia cumprir a lei, era um perseguidor dos cristãos, que eram vistos como os que furam a lei. Agora, matam-no. Jerusalém, uma cidade de paz. Jerusalém é uma cidade de paz. Mas uma cidade de morte. Mas ser-me-eis testemunhas. E esta é a missão dada à igreja, é a missão dada a mim, é a missão dada a ti. Ser testemunhas. Foi a missão que Paulo recebeu, partilhou e cumpriu. E é importante recordarmos que o testemunho não serve para falar de mim. Para falar de mim de forma a enaltecer-me. Eu não sou o centro do testemunho. Naturalmente, para falar de mim, eu friso muitas vezes o eu. Naturalmente, para falar de Paulo, eu friso muitas vezes, eu repito muitas vezes, Paulo. E onde está Jesus no meio de tudo isto? Jesus está no meio de tudo isto. Do início ao fim. Quando testemunhamos, fazemos com uma intenção. Abençoar outros pelo poder do Evangelho. Então, quando falo de mim, quando falo daquilo que Cristo fez na minha vida, o propósito é abençoar outros pelo poder do Evangelho. Porquê? Irmãos, não havia ninguém de coração mais duro do que eu. Não havia neste mundo ninguém mais pecador e que menos merecesse salvação do que eu. Tu achas que eres mais pecador que eu? Não. Eu era mais pecador que tu e de coração mais duro do que tu. Mas o Espírito que tocou o teu coração também tocou eu. Ele tem mais poder do que a dureza do meu coração. Só Ele, só o Espírito de Deus, só o sacrifício de Jesus Cristo, só o seu sangue precioso poderia purificar este coração de pedra. Não há outro. Porque eu naturalmente blasfemava com os do caminho, contra os do caminho. Eu te fazia troça daqueles que seguiam uma fé que era mais fácil de crer numa cruz de madeira, num Deus que morreu. Mas Ele não morreu apenas. Ele ressuscitou. Mas Ele ressuscitou para me dar vida. Por favor, estás a usar comigo? Eu estive do lado de lá e gozava com aqueles que pregavam a palavra. E permitam-me usar esta expressão, porque o humor de Deus é maravilhoso e é bonito. Porque Ele pegou no blasfemo e trouxe
endiossador dos do caminho e colocou diante do seu povo a pregar a palavra. Então, se alguém tem poder, não sou eu. Não és tu. Mas é Ele. É Cristo. E não há outro caminho. E Paulo perseguia o caminho, mas não seguia o caminho. Eu blasfemava contra os do caminho. Eu troçava com a palavra com os do caminho. Então, vem experimentar aquilo que é bom e agradável. Aquilo que é verdadeiro. Então, quando os nossos olhos estão abertos apenas para ver este mundo, o mundo que está lá fora, os nossos olhos não estão assim tão abertos. Quando nós consideramos que vimos tudo, que sabemos tudo, nós não vimos nada. Nós precisamos ficar cegos. E foi o que aconteceu com Paulo. E se pensamos que, e falávamos um pouco disto hoje, na Escola Bíblica Dominical, se pensamos que ser cristão já está, já sei tudo, já está tudo transformado na minha vida, não, claro que não, está longe. A salvação, sim, essa já foi conquistada por Jesus Cristo. E já nos foi entregue. Essa já está cumprida por Jesus Cristo. Mas com essa salvação, com esse fechar de olhos que aconteceu com Paulo, com esse fechar de olhos que aconteceu comigo, com esse fechar de olhos que aconteceu contigo, e vamos fazer um exercício de memória. Como foram os nossos primeiros dias? Não foram de escuridão? Não vimos todos aqueles que nos amavam, ou boa parte daqueles que nos amavam, virar-nos as costas. Quando a nossa vida era tranquila no mundo, será que era assim tão tranquila? Nós éramos tocados lá, éramos próximos, tratávamos o pecado por tu. Então estava tudo bem. Para nós, viver bem ou viver mal, não importava. Mas de repente ficámos cegos para esse mundo. E ficámos na escuridão. Eu fiquei na escuridão. Aqueles que nos são próximos, aqueles que mais nos amam, viram as costas. E nós de repente vimos sozinhos, desamparados. Talvez alguns perguntem, Senhor, será que vale a pena? Será que vale a pena entregar-me a Ti? Sabem que para mim essa foi a confirmação de que eu fiz a escolha certa. Se agora estou na escuridão e estou dependente de Ti, sim, Senhor. Usa-me. Ajuda-me a seguir o Teu caminho. E que seja testemunho fiel a Ti. E se aqueles que hoje estão do lado que eu estive troçam de mim, me viram as costas, não te seja fiel para que eles olhem para Ti e vejam que Tu realmente és a verdade. E és o caminho. E depois daquele período de escuridão, o Senhor volta a abrir
os olhos. Tu não estás sozinho. Eu estou contigo. Depois desses olhos abertos, o mundo voltou a ser todo plano? Claro que não. Ser cristão não é viver num mar de rosas. Mas é ver os espinhos no meio das rosas, com outros olhos. É perceber que Cristo já pisou esses espinhos. Já sangrou por nós, para que nós pudéssemos ir ao seu colo, por cima desses espinhos, vencendo esses obstáculos da vida, até alcançar a perfeição. E a perfeição da estatura é sermos iguais a Cristo. Esse deve ser o nosso propósito de vida. Ser como Cristo. Seguir como Cristo. Paulo viu os seus olhos a serem fechados. Mas eles não ficaram fechados eternamente. O Senhor tratou de curar os seus olhos. Dar testemunho de vida é importante porque mostra que a salvação oferecida por Jesus está ao alcance de todos. Então, se havia coração duro, eu tinha colegas que diziam que eu era autossuficiente porque eu sabia tudo, eu sabia desarrascar tudo, eu sabia não precisas de ninguém. Pois não. Mentira. Eu olho para Paulo, para o seu testemunho, e vejo que Paulo era um autossuficiente. Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade sobre a vida de outros. Ele podia prender, ele podia levar arrastados para o cárcere, podia matar outros. Mas certo dia, os papéis inverteram-se. Passou ele a ficar desse lado. Dou graças a Deus porque eu nunca tive de decidir sobre a vida de ninguém. E que Ele nos livre de ter de decidir. Deus nos livre de ter de decidir sobre a vida de alguém. Mas a verdade é que o Senhor coloca-nos perante a vida de outros. E quando perdemos as oportunidades de testemunhar sobre aquilo que Cristo fez na nossa vida, quando nós escolhemos não testemunhar a alguém aquilo que Cristo fez na nossa vida, nós estamos a decidir sobre a vida de alguém. Nós estamos a decidir não dar a oportunidade àquele, a mesma oportunidade que nós recebemos. Porque se alguém decidisse não testemunhar, nós não conseguiríamos ver mais nada. E não, provavelmente nós teríamos aqui. Essa é a nossa missão como igreja. Para quem ainda não se entregou a Cristo, fica a mensagem de que não importa se te consideras o maior da tua vida, soberano sobre a tua vida. Eu pensava que era, não sou. Cristo é. E para a igreja, qual é o teu testemunho? O que é que tu contas sobre a tua vida aos outros? O que é que eu conto sobre a minha vida aos outros? Por vezes ficamos retraídos porque pensamos: o meu testemunho não tem aquele momento na vida tão estar no chão. Eu cresci na igreja, como é o meu testemunho? Eu não andei perdido no mundo, eu cresci na igreja, no colo de pais crentes, eu só fui abençoado. Todos nós temos um testemunho, porque todos nós, algum dia na nossa vida, na nossa história, nós tivemos de nos encontrar com Cristo e dizer sim a Cristo. Sim, entra na minha vida. Não é porque os nossos filhos crescem no banco de igreja. Isso não é garantia de salvação para eles. Eles têm de se apresentar perante Cristo. Eles têm de assumir perante Cristo: sim, Senhor,
eu sou teu, entra na minha vida. A determinada altura das suas vidas, eles vão ter de receber isso, de confessar isso. Então, crescermos juntos de igreja não é igual a estar salvo. Pais, tios, avós, irmãos, a nossa missão é testemunhar. Começamos pelas crianças. Onde é que nós estamos a testemunhar da nossa vida? Eu não sei o que fazer, eu não sei como testemunhar. Mas Lucas deixa-nos o exemplo de Paulo. Paulo identifica-se. Eu era um pecador como vocês. Eu era um judeu como vocês. Eu cresci debaixo da lei como vocês. A querer manter a lei viva e fiel, ou seja, que fosse vivida de forma fiel, como vocês. Eu era zeloso com Deus. Era um perseguidor do caminho. Aqueles que eu pensava que não seguiam a lei de Deus. Aqueles que eu pensava que não queriam nada com Deus. Eu era como vós. Mas eu estou aqui. Eu tive um conhecimento de Cristo. Então, Paulo apresenta uma identificação. Eu era pecador e necessitado como tu és, como vocês sabem. Mas Cristo entrou na minha vida. Cristo transformou-me. Jesus, Filho de Deus, Ele transformou-me. Aquele que morreu na cruz, aquele que derramou todo o seu sangue na cruz, morreu por mim. Morreu para dar oportunidade, para dar vida, para que vocês vivam. Não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Mas Ele ressuscitou. Houve um conhecimento. Houve uma conversão. Os meus olhos ficaram cegos. Eu deixei de ver. Mas cego eu já andava. Ou tão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. O nosso hino, cegueira de vista, para a tua cristão. Ó tão cego eu andei. Mas Ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos de Paulo. Mas tal qual o recém-nascido, aquele que nasce de novo, vem a este mundo. Vamos terminar. Vem a este mundo. Sente dores. E nós nascemos de novo. E sentimos as dores. Os sofrimentos terminaram? Não. Mas Cristo ajuda-nos a vencer esses sofrimentos. E eu não estou sozinho. Eu tenho os meus irmãos. Tu não estás sozinho. Temos uns aos outros. Temos uns aos outros para nos suportarmos. Então alguns ficam contentes com a nossa nova vida, outros ficam indignados, outros procuram dificultar ainda mais a nossa vida. Mas nós não estamos sós. E o Senhor ajuda-nos. E então, quando chegamos ao momento do nosso batismo, por Paulo também foi ao batismo, e selamos a nossa conversão, selamos a nossa confiança, o nosso compromisso do Senhor nas águas do batismo, aí damos continuidade ao nosso compromisso com Deus. Aí manifestamos a nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas descreve-nos todo este processo, todo este testemunho da vida de Paulo. Cabe a cada um de nós identificarmos com esses momentos. Os momentos mais alegres e os momentos mais tristes, mas todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos uma história de vida. Qual é a tua história de vida?
Este foi o exemplo do testemunho que Lucas nos deixou de Paulo. A importância de vivermos atentos, não desperdiçando oportunidades. Se não temos oportunidades, criamos essas oportunidades para testemunhar. Para dizer aquilo que Cristo fez e faz hoje na nossa vida. São oportunidades de vida, são oportunidades de transformação da vida dos outros pelo Evangelho. Cada momento é uma oportunidade de contar a tua história. Irmãos, estamos no início do ano 2023. Mas já estamos no fim de janeiro de 2023. Então, quantos dias passaram? Pelo menos 22, não é? Quantas oportunidades passaram? Escaparam de eu dar testemunho? Pelo menos 22 já foram. Para aqueles que demos testemunho, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor quebre os seus corações, que o Senhor nos transforme e um dia possam se juntar a nós para a glorificação do seu nome. Para aqueles que ainda se vão atravessar no nosso caminho, cruzar no nosso caminho, que nós tenhamos a bênção do Senhor, a atenção para lhes contar a nossa história. Qual é a tua história? É o nosso desafio, irmãos. Que Deus nos abençoe esta semana e não ponhamos medo. Parece. Os irmãos podem ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer pelo privilégio da tua palavra, pela honra de poder contar a história, a tua história nas nossas vidas, Senhor. Que nós não sejamos o centro da história, mas sim a tua ação nas nossas vidas. Esse seja o momento em que tu vais tocar outros corações e vais converter almas e trazê-las para ti, Senhor. Que nós, como igreja, consigamos unidos ajudar os novos convertidos. Consigamos acompanhá-los no crescimento e no seu crescimento espiritual. Para a tua honra e glória, Senhor. Oramos, pedindo a tua bênção nesta semana e bênção para aqueles também que não puderam estar connosco hoje, para aqueles que estão enfermos, Senhor. Que tu sejas glorificado nas tuas vidas. Para a tua honra e glória, pedimos em nome de Jesus.